Oi, tudo bem com você? Desde a publicação do meu primeiro vídeo aqui no YouTube, cujo título era Como Criar o Hábito de Ler Livros, eu me comprometi a trazer uma lista com algumas sugestões de leitura que sejam boas portas de entrada para o hábito de ler. Hoje eu trouxe 13 livros, mas já adianto que esta não é uma lista definitiva, afinal de contas eu já precisei excluir hoje alguns outros livros que poderiam também estar aqui e eu vou continuar a ler, eu vou continuar a me deparar com outras obras que sejam escritas de uma forma atrativa para um leitor mais iniciante. Já quero adiantar aqui que por leitor iniciante eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, não é nenhum demérito, muito pelo contrário. É admirável, é louvável que você esteja interessado em começar a ler. E quando eu falo sobre livros mais acessíveis, isso não quer dizer que sejam obras ruins e muito menos que eu estou subestimando a sua inteligência. São apenas obras mais atrativas para que esse hábito seja consolidado. Essas sugestões aqui são para um primeiro livro, não quer dizer que você vá ler sempre esse mesmo estilo. Como eu disse no meu vídeo anterior, aliás, se você ainda não viu, vou deixar o link aqui embaixo. Quando esse aqui acabar, você corre lá para olhar as dicas. Primeiro você cria o hábito, depois você varia o tipo de leituras que você faz, combinado? Então vamos lá. De imediato eu apresento aqui um volume da série Para Gostar de Ler, que começou a ser publicado pela editora Ática nos anos 70. Mas dado o seu sucesso, a publicação se prolongou aí por mais algumas décadas e eu mesma, quando tinha em torno de uns 10, 11 anos, devorei os livros dessa série. Foi através dela que eu comecei a me interessar por contos e crônicas, gêneros pelos quais sou apaixonada até hoje. Cada texto desse livro tem uma média de 3 páginas. Se você tem alguma dificuldade na concentração ou no gerenciamento do tempo, se propõe a ler 1 ou 2 crônicas por dia. Vai levar um tempo curtíssimo e você vai começar a criar o hábito de ler. Mas se você gosta de livros mais assustadores, mais macabros, eu sugiro esse aqui do Bram Stoker, que é o mesmo autor de Drácula. Ele é escrito de uma forma muito acessível e o medo nele é constante, é crescente. Não é aquele livro que já chega te deixando com medo. Aliás, nem todas aqui dão medo. Algumas só dão um sustinho de leve. Saindo, portanto, das indicações de contos e crônicas, nós vamos para os infanto-juvenis. E antes que você torça o seu nariz, pare e pense. O livro infanto-juvenil precisa ser interessante por 2 motivos. Primeiro, para que o leitor termine aquele livro. E segundo, para despertar nesse jovem, nessa criança, o interesse pela leitura. Se tem um tipo de livro que visa a formação de novos leitores, que é o nosso objetivo, é o infanto-juvenil. Esse aqui, A Ilha Perdida, da Maria José Dupré, é um livro bem antigo, ele já era consolidado quando eu mesma era criança. Essa obra foi lida no ano passado em sala de aula pelo meu filho. E eu me lembro de a professora comentar como os alunos se envolveram com a história, como eles gostaram. É sobre 2 garotos que estão de férias numa fazenda ladeada ali por um rio, onde existe uma ilhazinha. Todo mundo fala para os garotos, não se aproxime do rio. É óbvio que eles vão fazer o quê? Ir até a ilha. Então nós acompanhamos as aventuras dele, os apuros pelos quais eles passam. E temos também Harry Potter e a Pedra Filosofal. O meu é mais grossinho porque é uma edição ilustrada. Aliás, eu vou até mostrar porque, olha, ela é muito bonita. E esse livro é dividido em capítulos, então é fácil organizar a leitura. Por falar em organização, eu não disse que esse aqui também é organizado em vários capítulos e você pode perfeitamente ler um capítulo por dia. Os capítulos de Harry Potter já são um pouco maiores, mas aí você pode dividir partes dele para serem lidas cada dia. E acho que a história de Harry Potter todo mundo conhece, né? Um rapazinho órfão criado pelos tios, que aos 11 anos descobre que é bruxo e se muda para um colégio interno para aprender coisas de bruxo. Por que eu gosto de indicar Harry Potter até para adulto? Porque eu li adulta e gostei da história. Eu já era uma leitora de tempo, já tinha lido esses classicões da literatura, mas a gente não vive só de clássico, a gente não vive só de livrão. O leitor também gosta de diversão. É um livro que te deixa curioso para saber o que vem em seguida. E o fato de ele ser o primeiro volume de uma série é um incentivo para que você leia um livro em sequência do outro. Partimos agora para outra classe de livros, os fofos, os delicados. Saio do infanto-juvenil, mas trago ainda um livro protagonizado por crianças. A Avó Desanove e o Segredo do Soviético, do angolano Ondiak. Esse foi um livro que no ano passado me deixou muito feliz. Sério,
É uma leitura que conforta o coração, que dá uma certa esperança na humanidade, sabe? Ele tem um fundo histórico verdadeiro, mas o enredo desse livro se concentra numas aventuras de uns garotos que descobrem que uma parte do bairro vai ser implodida para a construção de um mausoléu. E aí entra a maravilhosa lógica de criança. Se vão implodir o bairro e a gente não quer que isso aconteça, é só a gente roubar as dinamites. O plano perfeito na visão de uma criança. Então aqui a gente acompanha o dia a dia deles, de brincadeiras, de aventuras, eles são arteiros. E existem alguns personagens muito tocantes aqui também. E o carinho que eles têm, não só pela avó, essa avó aqui do título, mas pelos antepassados e por alguns costumes também, é muito gostoso de ler. Acho que de todos os que eu trouxe aqui, esse talvez tenha a linguagem um pouquinho mais complexa, porque o português que se fala em Angola é bastante parecido com o português de Portugal. Embora o livro tenha, sim, tido uma adaptação para o português do Brasil, em geral eles se tratam por tu. Então fica aqui a ressalva quanto ao uso da segunda pessoa, quando eles vão se referir a qualquer ação. Tu vens, tu vais, é a única diferença mais marcante nessa leitura. Teto para Dois, da Beth O'Leary, é um livro romântico. De todos os que eu trouxe, esse é o único cuja leitura eu não concluí. Eu li um pouco mais da metade dele só, mas foi o suficiente para perceber que ele tem uma linguagem bem acessível, é bem escrito e entrega realmente o que ele se propõe. Aqui nós temos um romance bem clichê. O cidadão mora numa casa cujo aluguel ele já não consegue mais pagar sozinho e decide anunciar a divisão, digamos, dessa morada com outra pessoa para rachar despesas. A questão é que só tem uma cama na casa. Como ele trabalha à noite e só precisa dormir durante o dia, ele coloca como condição que a pessoa tenha um ritmo de vida inverso, ou seja, uma pessoa que durma à noite e fique fora durante o dia. E quanto aos finais de semana, não seria um problema, porque ele passa geralmente na casa da namorada. Quem oferece a casa é um homem. Quem aluga a casa é uma moça. Qual a possibilidade de esse namoro dele com o tempo ir pro beleléu e esses dois ficarem juntos? Altíssimas. Como eu disse, é um romance clichê. É um livro agradável de se ler. Eu só não terminei porque é fofo demais pro meu gosto. É muito fora do que eu costumo ler. Eu tendo a gostar mais de livros engraçados ou dramáticos. Portanto, vamos aqui às indicações. O primeiro que eu vou indicar é uma peça de teatro bem amado. E é fácil de ler por quê? Porque é uma peça de teatro. Tem praticamente só diálogos. É sobre um oportunista que faz da construção de um cemitério a sua bandeira eleitoral. Ao perceber que o município não tem verba, ele começa a desviar dinheiro de outras áreas para construir o cemitério, satisfazer o seu ego e também para providenciar que alguém venha a falecer no município. Sobre esse livro tem uma resenha aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo, depois você vai lá e confere, porque é realmente um livro que vale muito a pena, pela crítica que ele faz ao mau uso do dinheiro público. Outro livro muito engraçado e que também faz algumas críticas bem pertinentes é A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. Eu trouxe esse livro especificamente porque, além de ele ser engraçado e obviamente muito bem escrito, a gente tá falando aqui de Jorge Amado, ele é um livro bem curtinho, 94 páginas ao todo, e ainda assim dividido em 12 capítulos. É perfeitamente possível ler um capítulo por dia, porque cada capítulo tem ali umas 4, 5 páginas. E fala sobre o que, afinal? Fala sobre as consequências da morte do Quincas, que até os seus 50 anos era um cidadão muito respeitável, um pai de família muito admirável, e que resolveu largar aquele modo de vida que era adequado para a sociedade e passou a viver conforme ele queria. Virou um boêmio, caiu na vida. Quando ele morre, a família tenta edulcorar de volta a sua imagem para que ele seja enterrado como um cidadão respeitado. E os amigos acham que aquilo é uma ofensa, porque afinal de contas, quem ele era de verdade era aquele boêmio que andava com eles. Garanta suas risadas durante a leitura e boas reflexões quando fechar o livro. Como livros mais sérios, vamos falar desses dois aqui, pequeninos e bastante poderosos. Cachorro Velho, da cubana Teresa Cárdenas, é um livro destinado ao público juvenil. Não é infanto-juvenil, não é um livro para criança. A fonte dele também é imensa, o que faz com que as 141 páginas dele passem voando. É um livro de tema pesado, por isso eu disse que não é para criança, e sim para jovens aí de uns 14, 15 anos em diante. E óbvio para nós adultos. Cachorro Velho é o apelido dado a um homem escravizado numa fazenda de cana-de-açúcar em Cuba. Aqui ele já está velho e com medo de falecer, mas não por medo da morte em si, mas é o medo de definhar e perder a sua utilidade ali dentro. Afinal de contas, ele era um homem escravizado, então ele só tinha valor enquanto força de trabalho. Essa consciência dele de que é uma peça ali dentro daquela engrenagem é muito emocionante e é muito dura.
E esse livro, pequenininho assim, me arrancou lágrimas por 2 vezes ano passado. E se você não conhece, eu sou meio coração de pedra. Mas é uma leitura pela qual não se passa incólume. Apesar de ter essa linguagem fácil, acessível, extremamente acessível para um leitor iniciante, é ideal para quem gosta de temas mais pesados, para quem gosta de livros que tragam reflexão pura do início ao fim. O próximo é um drama familiar brasileiro, Dois Irmãos, do Milton Ratum. Esse livro é sobre uma família que gira em torno do ódio que 2 irmãos gêmeos têm entre si. Ao longo do livro você percebe que às vezes um tem razão, o outro tem razão, porque existe uma clara preferência da família por um em detrimento do outro, e as expectativas que se projetam sobre eles também são bastante distintas. Pelo fato de esse livro se passar em Manaus, já é algo diferente. Sai do nosso eixinho aqui, Rio-São Paulo. O Milton Ratum consegue, num livro tão pequenininho, falar sobre a saga dessa família e ainda retratar uma Manaus que não existe mais. Porque esse livro começa nos anos 40, antes da grande industrialização, antes da criação da Zona Franca. Se você é de Manaus ou se conhece Manaus, com certeza essa leitura se torna ainda mais interessante. E se você, como eu, não conhece, leia também, porque é um senhor livro, e é um senhor livro escrito de uma forma muito acessível, tanto que pode sim ser a sua primeira leitura. E se você chegou até aqui e não se interessou por nada, porque afinal de contas não gosta muito de ficção, prefere não ficção, tem livro para você também. Vamos começar aqui falando sobre um que é muito engraçado, a autobiografia da Rita Lee. Na verdade é um livro de memórias. Esse livro é muito interessante, não só para quem gosta da Rita Lee, gosta de rock, mas também para quem se interessa pela história da música de um modo geral, pela história da indústria fonográfica aqui no Brasil. Existem vários registros fotográficos, alguns bilhetes, ela fala muito sobre bastidores de entrevista. Então é um relato que ultrapassa a vida dela e passa também pelo modo como se trabalhava, como se produzia música aqui no Brasil. E por que eu indico esse livro para quem está começando a se aventurar nos livros? Lembra que eu tinha destacado alguns outros que tinham capítulos curtos? Esse aqui tem alguns... não dá para chamar de capítulo, né? Mas ele é picado, digamos assim, de tal forma que você consegue interromper a leitura a qualquer momento. É um livro bacana para quem vai ler no transporte público, por exemplo, que você não interrompe a sua leitura no meio de um capítulo, no meio de uma explicação, ou para quem tem dificuldade de concentração, como eu já reforcei aqui antes, para quem tem pouco tempo, porque você lê alguns trechinhos de cada vez. É um livro engraçado e muito interessante, muito rico. Se a música não é sua praia, mas ciência é, vamos falar aqui de um prêmio Nobel. Mas não é um prêmio Nobel de literatura, que é o que se espera num canal que fala sobre livros. É um prêmio Nobel de física. O Richard Feynman. Ele já era famoso por explicar a ciência de uma forma que leigos entendam. Ele desmistifica muitos conceitos científicos e consegue falar sobre eles com qualquer pessoa. E aqui nesse livro fica claro por que ele consegue fazer isso. Porque para ele, realmente, tudo aquilo parecia muito simples, era tudo muito lógico. E, de novo, é um livro que eu acho bastante adequado para uma leitura por iniciantes, pela divisão em capítulos curtos. O próprio índice já deixa claro como cada capítulo em geral é curto e ele segue uma ordem cronológica. O Feynman fala sobre a infância dele, a juventude, os anos de universidade, o tempo como professor. Para quem gosta de ordem cronológica, para quem fica perdido com idas e vindas no tempo, esse aqui é um prato cheio. Como eu gosto muito de lógica infantil, para mim as melhores partes aqui estão no começo, quando ele era criança e fazia umas artes ali em nome da ciência. Mas a leitura do livro todo é um deleite. E eu preciso ressaltar o quanto é pertinente a escolha desse título e desse subtítulo. Só pode ser brincadeira, Sr. Feynman. As excêntricas aventuras de um físico. Excêntrico às vezes é pouco. Por que eu trouxe 2 livros engraçados sobre a vida das pessoas? Porque eu conheço um monte de leitor já experiente que não gosta de biografia, que não gosta de livro de memórias, porque os considera chatos, enfadonhos. Então, para desmistificar essa ideia de que necessariamente um livro sobre a vida de alguém é maçante, trouxe aqui 2 engraçadinhos. E por fim, para quem gosta de história, eu trouxe aqui História do Mundo em 6 Copos, do Tom Standage. O que ele faz aqui é um trabalho muito interessante. Ele correlaciona a história mesmo da civilização ocidental com a importância que cada bebida tinha naquele período. Então, aqui pelo índice mesmo, você já consegue ter uma ideia de como ele fez isso. A cerveja na Mesopotâmia e no Egito. O vinho na Grécia e em Roma. Depois, a Coca-Cola e a ascensão da América. É uma forma muito peculiar de se lembrar de conceitos importantes da história e de pensar a respeito de como cada civilização vivia. Como eu disse no começo do vídeo, essa não é uma lista definitiva pelos motivos que eu já expliquei e também porque ficaram de fora alguns outros gêneros, digamos, como por exemplo os quadrinhos e ficção científica. E
por razões diversas. Quadrinhos, por exemplo, eu só tenho um, esse aqui, o Persepolis, da Marjane Satrapi. E ficção científica, eu não me lembrei de nenhuma que seja, assim, legal para ser a primeira leitura de alguém. Eu consigo pensar em livros de ficção científica para quem já é leitor de outros gêneros e quer se aventurar na ficção científica, mas eu não consegui aqui me recordar de nenhum título que pudesse ser a primeira experiência literária de alguém. Se você tem mais alguma sugestão, não só de ficção científica, de qualquer tipo de livro que possa ser uma boa porta de entrada para novos leitores, deixa aqui nos comentários, por favor. Vamos enriquecer essa lista de sugestões para as pessoas que querem se aventurar nos livros e compartilhar conosco desse amor pela literatura e pelos sentimentos que ela nos proporciona. Espero que vocês tenham gostado das sugestões e já saibam que haverá outras. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu curtir, se inscreve no canal e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!